e vem direto para cá. Então aqui nós temos a argila bruta e a argila que foi preparada. São as mesmas, mas aqui não dá para trabalhar. Aqui não dá para o oleiro fazer nada, porque ela não está preparada. Ela vale ouro, ela vale muito para o oleiro. Ele pagou um alto preço por ela. Amém? Ele pagou um alto preço por ela. Mas aqui ela não está preparada. Ela precisa ser preparada. Ela precisa ser trabalhada para chegar até aqui. Opa! Esse equipamento é um torno. Hoje nós temos as facilidades, irmãos, de ter aí a eletricidade, os motores, que facilitou bem a vida do oleiro, né? Mas antigamente, naquele tempo, não existia motor, não existia eletricidade. Então, o oleiro ele tinha um equipamento, uma roda grande embaixo e uma roda menor em cima. E com os pés ele empurrava a roda grande embaixo e fazia girar a pequena em cima. Então o trabalho era bem mais difícil. Aqui nós fazemos primeiramente uma base para a gente começar o processo do vaso. Esta é uma base. E nós temos aqui o barro que nós vamos usar. Este barro já passou por uma preparação também, mas ainda falta alguma coisa aí. Essa argila aqui, irmãos, ela passou por quase todas as etapas. Faltou uma. Então nós vemos o que vai acontecer por causa da falta dessa etapa. E depois nós vamos explicar qual é essa etapa que faltou aqui. Como vocês podem notar, existe uma dificuldade aqui de se trabalhar com essa argila. Jeremias estava vendo o oleiro fazer o vaso e o barro se estragou. Com toda certeza, o que aconteceu aquele dia é o que está acontecendo aqui também. Vocês podem ver, aqui não sai mais nada. Esse vaso se estragou. Por que esse vaso se estragou, irmãos? Nós vamos falar da importância do ensino. Nós vemos aqui, irmãos, um barro que passou por praticamente quase todas as etapas. Faltou uma. Imagina, irmãos, que nós vemos aí todos os cursos, professores, teologia, escolas bíblicas, toda a área do ensino. Imagina, irmãos, que se a gente pegasse uma pessoa que acabou de chegar na igreja, ela aceitou Jesus, e a gente batiza ela sem fazer as aulas de batismo. Ela se batizou sem fazer as aulas.
o que vai acontecer lá na frente? Pulou uma etapa. Pulou uma etapa. Ou alguém, um líder entra para o louvor, mas não frequenta a escola bíblica, não tem o conhecimento. Ou ele faz parte do diaconato, mas não frequenta a escola bíblica, ele não conhece, ele não foi ensinado. Não tem como um diácono ser um diácono se ele não aprendeu o que é ser um diácono. Não tem como um líder de louvor ser um líder de louvor, fazer parte do louvor, se ele não aprendeu isso. Nós vemos aqui no início a pastora Santina contando a história da dificuldade que passou para aprender. Para poder ensinar, foi necessário aprender. Correu atrás, foi com muita dificuldade, aprendeu para hoje ensinar. Aqui se pulou uma etapa, tá? A pessoa foi batizada sem passar por aquele processo de ensinamento, não conhece, não sabe o que está fazendo, né? E a hora que o oleiro vai trabalhar, a hora que é necessário ser trabalhado lá no Ministério do Louvor, a hora que o pastor precisa chamar a pessoa e trabalhar com ela não aceita, porque ela não tem o conhecimento, ela não aprendeu, ela não foi ensinada, ela não sabe exatamente o que está fazendo, não tinha aquele conhecimento, então foi pulada essa etapa. Aqui nesse vaso também foi pulada uma etapa. A argila, quando ela é moída e molhada, ela precisa descansar por um tempo, ela tem um período de descanso. Depois desse período de descanso, ela é amassada. Depois que ela é amassada, ela vem para o torno. Aqui faltou o processo de ser amassada. Ela foi moída, ela foi molhada, mas ela não foi amassada, ela não foi trabalhada diretamente na mão do oleiro. E é o que a gente vai fazer aqui. Nós vamos fazer aquilo que não foi feito antes, no começo. Nossa, a argila ela vai ser amassada. Por que é necessário esse processo, irmãos? Porque a argila, ela assume durezas diferentes. Um lado está um pouco mais mole, o outro lado está um pouco mais duro. Então ela precisa estar igual, ela precisa estar homogênea, numa dureza só, uma resistência só, para na hora que ela for trabalhada, ela obedeça. Nós falamos sobre a obediência, né? Que aqui é indispensável. Então aqui a gente amassa. E esse processo de ser amassado, ela é misturada. A parte mais mole, ela vai se misturar com a parte mais dura. Então nós chegamos a uma argila que ela tem uma constância, uma dureza só. Ela está consistente. Ela está na condição de ser trabalhada aqui. Agora nós vamos fazer novamente o vaso. Qual vaso vai sair daqui, irmãos? Alguém imagina o tipo de vaso que vai sair daqui? O vaso que o oleiro quer. Que a argila permite. Ela permite. O oleiro faz exatamente o que ele quiser. E aqui tem mais um processo. Essa etapa de centralização da argila, ela estava torta, então ela precisa ser centralizada. E aqui mais uma vez ela sofre uma mistura. Então aqui nós preparamos a base do vaso. Então nós vamos começar a produzir o vaso agora. Nós fazemos primeiramente o fundo do vaso, que é a base dele. Nós construímos a parte de baixo.
Agora nós partimos para a parte de cima. As mãos do oleiro trabalham em contato direto com o vaso, com o barro. Quando o Senhor está moldando a nossa vida, irmãos, quando o Senhor está trabalhando com você, as mãos dele estão diretamente em você. Aleluia! Às vezes passamos por uma dificuldade aí, né? Por tempestades, tempos difíceis. Esta etapa aqui, sabemos que na obra de Deus é difícil, o trabalho é árduo e passamos por esses momentos. Mas quando nós estamos nesse momento, nós estamos diretamente nas mãos do oleiro. Ele está trabalhando para a nossa vida. O oleiro usa algumas ferramentas, irmãos. Além das mãos, a gente usa algumas ferramentas. Essa aqui é uma delas. Estão vendo essa ferramentinha? Essa ferramenta, ela é usada aqui. Vocês estão vendo qual é o resultado com o uso da ferramenta? A ferramenta ela ajuda o oleiro a nivelar, a direcionar a argila, a conduzir a argila para o lado que ele quer, para o caminho que ele quer. A parte de baixo do vaso está pronta, nós vamos trabalhar na parte de cima. Irmãos, vocês estão vendo a mesma coisa que o profeta Jeremias viu, tá? E novamente aqui a ferramentinha. Vocês estão vendo a utilidade da ferramenta, irmãos? Esta. Pronto. O vaso está feito, pelo menos a primeira parte, né? Porque ele ainda tem mais uns processos ainda. Aqui ele vai ser seco, ele vai passar pela secagem e pela queima. Na queima, aquelas partículas que nós falamos, pequenininhas, minúsculas, praticamente invisíveis ao olho nu, aqui elas ainda estão separadas. Elas estão juntas, unidas pela água.
Mas se o vaso se secar e eu quebrar ele, elas vão voltar ao que elas eram, aquelas partículas pequenas. Mas quando o vaso vai para o fogo, ele vai para o forno, ele vai ser queimado a uma temperatura até 1300 graus. É uma altíssima temperatura. As matérias-primas que nós temos aqui, que nós falamos, o quartzo, a sílica, a alumina, elas vão se fundir, elas vão se desmanchar, elas vão se fundir e vão se unir. Então nós não temos mais aqui, depois de queimado, uma partícula, milhões de partículas, mas nós temos uma só. Então ele se transformou numa peça só, uma coisa só. Então elas não são mais partículas pequenas. E este é o vaso. Eu gostaria de falar, irmãos, sobre esta ferramenta. Esta ferramentinha aqui, irmãos. Alguém imagina o que pode ser isso aqui? Uma espátula, né? Não, mas isso aqui não se compra, viu, irmãos? Isso não se compra. Essa ferramentinha. Essa ferramenta aqui, geralmente o oleiro ele vai lá no ferro velho, onde tem coisas que foram jogadas fora e estão descartadas. E, geralmente ele vai, às vezes precisa procurar, buscar, tem que tirar o lixo de cima, o entulho que está por cima, até ele chegar em algo que ele sabe que pode ser uma ferramenta, uma boa ferramenta, mas que não está pronta ainda. Então ele resgata aquela peça, aquele pedaço de metal, é resgatado, tirado dali. Esse pedaço de metal também não está pronto, ele vai ser preparado, ele vai para o fogo, ele vai ser forjado, ele vai ser aquecido, batido, lixado, esmerilhado, ele vai passar por várias etapas também. Cada curvinha dessa aqui é importante para o oleiro. Cada curvinha, cada detalhe, cada pontinha dessa, ela tem uma utilidade específica no vaso. Então dá trabalho para o oleiro conseguir uma ferramenta dessa, porque é ele mesmo que faz, ele não compra ela pronta. Essa ferramenta acompanha o oleiro a vida toda, ele não se desfaz dela. Geralmente um oleiro tem ciúme da ferramenta, ele não deixa o outro pegar. Ele não empresta, não dá, não vende, porque ela é especial, deu trabalho para chegar, ela precisa ter o peso que ele necessita, o peso certo, não pode ser muito pesada, ela não pode cortar muito, ela não pode estar muito cega, tem que estar do jeito que o oleiro precisa, direto aqui, na mão do oleiro. Sabe, irmãos, quando você está ensinando, quando você está trabalhando com o aluno, na escola bíblica, os IPQs, MPTIs, os ministérios, todos o ensino, quando você está dando aula, você está sendo uma ferramenta dessa na mão do oleiro. Amém? Você está sendo usado por ele para moldar muitos vasos. É essa ferramenta que o oleiro usa para delimitar, para desbastar, a hora que ele precisa tirar um excesso, ele usa ela. Esta ferramenta. Então, quando você está dando aula, você está sendo usado pelo Senhor. O Senhor está trabalhando diretamente na sua vida, para que você possa transmitir ao barro aquilo que o oleiro quer, aquilo que o Senhor quer. Amém? Esse barro, esse vaso foi feito, preparado com ferramentas específicas, ferramentas especiais, que foram feitas também por Ele, no caso a vida de vocês. Com o passar do tempo, imagine que eu fizesse 1000 peças dessas, 2000, 3000 peças dessas. O que vai acontecer com essa ferramenta, irmãos? Ela vai se desgastar, ela vai cansar, não é? Não é isso que vai acontecer com ela? Ela vai se cansar. Com o tempo ela vai se desgastar, alguma parte não vai mais funcionar como estava. E o que acontece quando chegamos nesse ponto, irmãos? O oleiro joga fora? Ele não joga. Ele vai lá e começa o processo de novo. Aquece, esquenta, bate,
e deixa novinha. Ele restaura e ela vai estar sempre acompanhando. Onde o oleiro vai, amém? Amém? Irmãos, onde vai o oleiro, onde ele vai, a qualquer lugar que ele vá fazer aquilo que ele faz, a ferramenta está com ele, guardada, protegida. Se precisar ser restaurada, ela vai ser restaurada, mas está sempre nas mãos do Senhor. Assim são vocês, irmãos. Aquele que é professor, que dá aula, que ensina. Amém? O Senhor trabalha na vida de vocês, Ele não abandona nunca. Amém? Depois, se vocês olharem por dentro do vaso, na parte interna de cada vaso, se vocês tiverem a curiosidade de olhar, por fora ele é acabado, lisinho, arrumado, bonitinho. Mas se a gente olhar por dentro dele, ele tem umas marcas. Quem já viu essas marcas? Quem já olhou por dentro do vaso? Quem nunca viu, está lá as marcas. Essas marcas, não são as marcas da mão do oleiro. São as digitais dele, que nunca mais saem do vaso. Essas marcas acompanham o vaso para sempre, até que ele termine o seu ciclo, até que ele se quebre. Porque quando o vaso quebra, irmãos, não tem mais jeito, terminou o tempo dele. É o nosso tempo. O nosso tempo é o hoje, é o momento que o Senhor preparou para que você dê a sua aula, para que você ensine, para que você trabalhe. Não é fácil, o trabalho é árduo, é cansativo, mas nós lembre-se sempre que você está nas mãos do oleiro. Amém? O Senhor está com você nas mãos dele. Amém? Aleluia. E para a gente finalizar aqui, eu já vou passar a palavra ao pastor. Nunca se esqueça, irmãos, nunca se esqueça, por mais difícil que seja, por mais trabalhoso que seja, que você é uma ferramenta específica, que está diretamente nas mãos do Senhor, nas mãos do oleiro. Você vai estar sempre protegido, guardado. Ele não vai deixar você em qualquer lugar, não. Ele vai sempre te proteger. Amém, irmãos? Eu encerro por aqui e eu passo a palavra ao pastor.